Olá pessoal, tudo bem? Então, tá é um período agora que a gente não sabe se fala bom dia, se fala boa tarde, né? Tá. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer, né, aos palestrantes ali, realmente palestras muito boas, tá? Então, me chamo Leonardo Fleck, né? Então, faz minha apresentar rapidamente. Eu sou engenheiro eletricista e engenheiro de segurança do trabalho, né? Então, eu quero falar dessa parte mais de segurança do trabalho. Por quê? Né? Eu já fui integrador, né? Eu já fiz, já coordenei muitas equipes de instalações, já vi muitos telhados, né? Já fiz muitos comissionamentos também. E aí a principal crítica que eu tenho é simplesmente onde? Em estruturas, né? Então por exemplo, quando eu tinha uma empresa própria de integração, né? A minha maior dificuldade de venda, o que era? É justamente onde pegava estruturas. Porque sempre as propostas eu fazia com a estrutura certa, mais correta, sem ajuste, sem nada. E aí, só que o que acontecia? A minha sempre era o que? A mais cara, né? E aí teve até uma vez que eu perdi uma proposta para uma outra empresa que deu 14 mil de diferença. E os caras me chamaram de louco que eu estava roubando dinheiro. Mas qual foi a grande diferença? A minha estrutura foi específica para telhados em laje, enquanto a outra empresa simplesmente pegou e furou direto concreto com parafuso comum. Né? Então eu não soube o que vender o meu projeto com uma estrutura específica. Né? Então eu já deixo para os palestrantes uma pergunta que é o quê? Né? Como é que o pessoal reage ou enxerga, né, essa visão? Por exemplo, assim, ó, eu dou cursos, né, então, como eu falei, eu faço aconselhamento, e o que eu mais escuto de alunos ou vejo em obras é o que? Bateu o vento, o pessoal sai correndo, tanto para ver estrutura em solo ou telhado, para ver se aquela estrutura que ele adaptou não voou. Né? Então, eu vejo muita gente adaptando estruturas, fazendo com ferros de qualquer jeito, né, seja aço não, seja estrutura de telhado, seja de carporte, seja em solo. Então, eu queria perguntar assim para o pessoal, né, como é que é a visão com fabricantes, né, e fornecedores de soluções, como é que vocês enxergam esse mercado quando tem tantos acidentes ali, como o próprio pessoal trouxe ali de acidentes, módulos voando? Como é que vocês reagem a esse mercado? O que é que vocês têm assim para trazer, né, para educar os integradores para não adaptar soluções e sim escolher uma solução pronta que vocês mesmos, como fabricantes, oferecem para esse mercado? Obrigado. Vamos lá. Bem levantado essa questão ali pelo Leonardo. Até em off a gente estava conversando sobre isso. Um dos pontos muito importantes que ele falou também é em relação a você saber vender bem o seu projeto. Então, se você quer ter um diferencial no mercado, buscar ter uma estrutura de qualidade, um módulo de qualidade, fazer uma instalação de qualidade, né, você também tem que apresentar isso para o cliente. Então, nós, como fabricantes de estrutura, a Estúdio Solar, nós temos as soluções específicas para cada instalação. Seja ela um telhado simples, né, já comum, como um telhado especial. E para cada tipo de instalação há uma estrutura correta. Então, até o próprio Bebiano, na palestra anterior, né, comentou a questão de utilizar mini trilho em fibrocimento. A gente já viu isso também. Então, só que se a gente for analisar por custo-benefício, mini trilho é mais barato. Sim, é mais barato. Só que como que vai ficar essa instalação? Como que vai ficar a durabilidade desse projeto, né? A gente vê estruturas de solo torcendo, perfis, estruturas que não são dimensionadas para suportar cargas de vento. Então, se você conseguir vender e apresentar esse produto de qualidade, colocar a estrutura correta em cada projeto, você vai evitar muitos problemas futuros. Obrigado pela pergunta. Pessoal, eu gostaria de fazer uma reflexão, antes de falar da estrutura, falar do investimento. Né? Como bem o nosso amigo aqui, Bebiano, colocou, que nós estamos vendendo sonhos, né, para as pessoas. O pessoal vai lá, o investimento mínimo ali, praticamente, vamos falar em R$20 mil, né, num sistema pequenininho ali solar, e eu garanto para vocês que desse investimento de R$20 mil, de 6 a 10% corresponde o valor das estruturas. Tá? Para sistemas menores, corresponde a 10%, sistemas maiores, 6%.
A pergunta que eu faço para vocês é: vale a pena correr o risco de 94% de todo o capital do seu cliente a troco de uma estrutura personalizada? Lembrando o seguinte, pessoal, a culpa não é do serralheiro, não. O serralheiro vai executar aquilo que vocês estão mandando ele fazer. O serralheiro ele é um mero executor ali. Essa responsabilidade fica a cargo de vocês. Então, a dica é: deixe essa responsabilidade com as empresas de estrutura. Nós queremos ter essa responsabilidade. Porque toda a parte de engenharia, de cálculo estrutural e de entregar um produto certificado, com testes, isso é papel nosso. E quando a gente fala para vocês, não instala dessa forma, não segue esse caminho, é pela vivência que a gente tem. Então, muitas coisas estão acontecendo em campo, porque praticamente a decisão, a tomada de decisão de querer talvez ganhar um pouquinho mais, customizando uma estrutura, está dando o resultado que a gente está vendo. Tem muitas estruturas voando, tem muita coisa ruim acontecendo. E detalhe, pessoal, quando o seguro não paga, isso fica a cargo de vocês. Então, eu coloco essa reflexão para vocês realmente procurarem empresas que estão no mercado e com qualidade. Não pode ter qualidade, pessoal, se você já não parte da base, da matéria-prima com qualidade. É daí que inicia. Daí por diante, é serviço de engenharia, são os projetos. Tá bom? Pessoal, eu passei um pouquinho do tempo hoje, eu peço desculpas, tá? É que nos últimos 3 que eu fui, eu tive que sair antes porque não rodou meus vídeos, mas eu compensei hoje. Mas eu quis trazer isso para você, eu comentei muito, o cara não sabe, todo mundo, para falar sobre qualidade daqui para frente. Estava conversando com o Eduardo, que parou de cedo, é nisso que eu vou bater. Não tem conversa mais. Já passou esse tempo, quando nós vamos trabalhar direito e levar o que é correto até você, integrador, ou nós vamos partir daquilo que o cara está falando. Vamos para o preço, vamos para o mais barato, os acidentes ocorrem. Quando você chegar uma notificação do advogado na tua empresa, né, ou do juiz, ou para você se apresentar, maravilha. Mas quando isso ocorre, tá? Essa notificação na tua casa, um policial que vai até lá, vai na delegacia se explicar que você matou uma pessoa hoje. Ah, eu quando matei, não fiz nada, não saí de casa, mas o sistema que você instalou, sim. Todos são responsáveis. Tá? É essa a reflexão que eu quero deixar. Não é colocando medo. É para vocês terem a noção do perigo que correm quando vocês não prestam atenção no tipo de equipamento, estrutura que vocês estão instalando nos clientes de vocês. Então, tomem cuidado. Vocês viram o que eu acabei de mostrar. Eu não gosto de fazer isso, tragédia, porque eu sou um cara muito positivo para frente. Mas eu faço questão de trazer agora, porque está impossível da onda que está ocorrendo de problema, tá, no mercado brasileiro. E nós temos que corrigir isso o mais rápido possível. Então, o mercado que ainda está se iniciando. E vocês estão iniciando também aqui, é bom vocês iniciarem como? Corretamente e sabendo, né? Falar assim, eu não sabia, ninguém analisou, não. Vocês estão aqui, vocês estão tendo conhecimento. Então, hoje vocês sabem, né, sobre o conhecimento de como se deve instalar uma estrutura. E as melhores empresas estão aqui, pode acreditar. Pessoal, nós temos ainda 2 minutos, então dá um tempinho para 2 perguntas ali. Alguém quer fazer uma pergunta para os palestrantes? Alguém quer levantar a mão aí? Não? Eu tenho mais um comentário, então, para fazer assim, ó. Eu tenho visto muito dessas empresas que eu já andei, eu vejo muito pessoal usando apenas drone para fazer um sobrevoo sobre os telhados. Então, isso aí também é algo que eu critico bastante, porque assim, ó, com drone, tu consegue apenas ver a dimensão desse telhado. Mas o quanto que assim, ó, que a estrutura que foi comentada ali nessa palestra, quanto que a estrutura é importante a gente olhar, abrir o telhado, acessar forro, acessar tudo lá, que eu vejo assim, é muito difícil uma empresa acessar a parte interna dos telhados. Então, como é que vocês trazem essa visão lá para a gente ver a importância de a gente investigar a fundo esses telhados? Eu vou responder aqui, primeiro, né, de novo, sobre isso daí. Eu vou falar a palavra correta, tá? Isso daí chama-se desleixo, chama-se preguiça. Você quer subir no telhado, só se não tiver acesso, mas você tem que ir lá. Por quê? É lá que você vai saber o espaçamento das vigas. Tem locais realmente, tem a parte de baixo, não tem acesso. Tem então um sapão para entrar. Como você vai fazer para instalar o painel? Entendeu? Para instalar o suporte. Então, tem que subir, tem que olhar.
Porque daí você liga, não deu certo a distância da estrutura. Poxa, mas o pessoal nem está subindo mais o telhado. Isso é verdade. Ele falou, o pessoal está fazendo só com drone. Só, pelo amor de Deus. Aí compra a estrutura, lá está dizendo o distanciamento, aí chega lá, outro eu coloquei com 1,80. Aí o outro ficou com 2,20. Poxa, tá tremendo, tá balançando. Mas é claro. Por isso que tem um manual de montagem. Por isso que tem que seguir corretamente a instalação desse produto. Tá? Hoje, quando você chega na tua casa, aquela televisão nova, computador novo, você não vai pegar lá e ter o carinho e falar assim, oh, peraí, vamos seguir as instruções aqui do manual, vamos fazer a coisa correta. Por que com o sistema fotovoltaico não pode ser a mesma coisa? Vamos fazer a coisa correta? Essa é a pergunta. Mas como? Vamos lá, vamos subir no telhado, vamos ver o tipo de madeira. Poxa, eu achei que era madeira, eu cheguei lá, agora é aço. Tem que trocar a haste, veio errado. Não veio errado. Você que não subiu, não fez o dimensionamento, não sabia o tipo de aplicação que era e passou para o distribuidor. Sabe quantas vezes ocorre isso daí, pessoal? Nenhuma. Mais de 30 por semana, só para você ter ideia. O que nós fazemos? Mandamos, claro, nós vamos atender. Porque eu estou atendendo o cliente. Mas nós mandamos uma cartinha lá de hack para ele que ele está fazendo errado. Porque ele tem que estar ciente também que ele está fazendo a coisa errada. Porque da próxima vez, ele vai pensar 2 vezes em não subir, não olhar e não fazer acontecer naquele sistema fotovoltaico. Tá bom? Obrigado, Carlos. Eu concordo com o que o Carlos colocou e vou um pouquinho além, né? Eu como engenheiro, acredito que não poderia ter uma execução de uma obra sem um laudo estrutural. O laudo estrutural ele é tão barato frente ao investimento. Então, a pergunta que eu faço é, para que vocês, integradores, vão assumir o risco de uma estrutura? Né? Então, coloca assim, discrimina lá para o cliente, que o laudo estrutural, sei lá, vai custar R$1.000, R$2.000, mas ele também vai ter esse raio-x no telhado dele, de como estão as condições. Outra coisa, você não pode laudar aquilo que você não vê. Isso é muito complicado. Então, pessoal, tem que subir no telhado, tem que olhar. E se for o caso, se não der para instalar, tem que ser claro com o cliente. Ou ele tem que fazer reforço, ou ele tem que trocar. Às vezes tem telhas que são tão antigas, que só de você subir no telhado ela já vai quebrando. E o que a gente não pode esquecer, pessoal, é que todo problema que tiver nesse telhado daí por diante é em função da instalação do fotovoltaico. Não é mais problemas decorrentes do tempo. É em função do sistema que foi instalado. Então, não estou dizendo para vocês, pessoal, serem críticos com vocês mesmos, terem critérios e colocar o seu cliente à parte, entendeu? Porque aí você assume responsabilidade do todo. Eu acho que esse é o ponto. Eu sou da área de vendas, né, e falo muito sobre vendas. Uma das coisas que a gente comentou agora é em relação a esse retrabalho, né? Ninguém quer fazer retrabalho. Ninguém quer voltar na obra. Ninguém quer atrasar uma obra com o cliente. Ninguém quer o cliente 7 horas da manhã cobrando você porque chegou o parafuso errado para a estrutura errada. Nas vendas, nós temos um processo comercial que é chamado de sondagem, né? Que é de você identificar a necessidade do cliente. Nós, por exemplo, nosso time comercial, um instalador, um integrador, um distribuidor, né? Um integrador, por exemplo, que é tratado conosco, precisa de uma estrutura específica, o nosso time de vendas vai entender a necessidade de vocês, integradores, e oferecer esta solução. Da mesma forma, vocês precisam fazer dessa maneira. Então, como foi mencionado, né? Subir no telhado, se for possível, analisar as estruturas, analisar se a estrutura ela vai suportar a carga dos módulos ou não, né? Fazendo corretamente, você vai evitar retrabalho, você vai evitar custos, né? Prejuízos financeiros e principalmente um cliente insatisfeito, né? Ninguém quer isso. Então, acredito que fazendo esse processo correto, fazendo essa sondagem correta, seguindo tudo corretamente, tem tudo para dar certo. E acredito que tem tudo para crescer também. Valeu, pessoal. Pessoal, então, aproveitando para fugir um pouquinho, aumentar um pouquinho esse tempo aqui, e daí eu tenho outro problema também que eu vejo bastante ali, é o que, como aqui é uma região muito rural, né, então tem bastante terreno, bastante fazendas e tudo mais, eu trago que um outro questionamento também é sobre estruturas em solo, né? Então, assim, eu vejo que algumas usinas que eu vou fazer não tem 1 ano a usina e aí o próprio assoreamento do solo já foi, então por exemplo, já tem estruturas já com a ferragem aparecendo, a parte de o caimento de água da chuva mal feito,
né? Então, assim, o quanto que um projeto foi tanto falado aqui em sonhos, né? Então, assim, pô, alguém investiu uma usina em solo aqui, é gigantesco. Então, quanto um sonho, né, do empresário, alguma fazenda que investe numa estrutura em solo para durar os 30 anos que ele quer, e quando ele olha o terreno dele, em menos de um ano já tá todo assim, a usina já está se desmanchando, o solo já está se desmanchando, afundando. Então, quanto um projeto de engenharia e um suporte das empresas que estão aqui discursando podem auxiliar, né, num projeto assim em solo, né, para o sistema rural? Enquanto vocês podem contribuir, então, para esses projetos em solo? Obrigado. Obrigado. Boa pergunta. Pessoal, fundação exposta é sinônimo de risco, né? O próprio nome já fala, é uma fundação, então ela tem que ser bem calculada. Para isso você faz um estudo do solo, para você realmente saber se ali vai precisar colocar um concreto armado, se ela é uma estrutura horizontal, porque é um terreno arenoso, enfim. Agora, ela é uma obra de engenharia civil. O pessoal tem que fazer curva de nível, tem que estudar o terreno, entendeu? Tem que realmente fazer as curvas de nível, tirar toda a questão das águas do terreno, entendeu? Porque isso ele é um problema. E isso tem que ser levado em consideração na hora que você faz o estudo de topografia. Fez o estudo de topografia, vocês já vão entender quais os pontos do terreno vai precisar dessa obra de engenharia civil. Eu entendo que isso é muito fácil, até mesmo as plantações tem, pessoal, curva de nível ali, para as águas não levar toda a semente, e não vai levar a fundação? Vai sim. Então fica aí, pessoal, a dica. Eu acho que isso é extremamente necessário para garantir a longevidade aí da instalação. Mais uma vez, né, pessoal, vocês e nossos companheiros aqui falando, né, sobre engenharia. Pode, no primeiro momento, você achar que não é necessário, mas lá, quem vai dar o laudo sobre o problema vai ser a engenharia, seja ela civil, mecânica, tá? Então, as três andam juntas, elétrico, civil e mecânico. Todo mundo tem que falar a mesma língua. A gente fala em questão de sondagem de solo, né? O Elon falou da curva de rio. Em Brumadinho, quando teve o acidente, tá? Nós tínhamos uma usina lá, acho que era 48 painéis, e um instalador do interior tinha vendido lá e teve o problema. E como não, o seguro mesmo, nem da própria empresa que explodiu tudo lá, não estava cobrindo, ele precisa fazer um laudo para entrar no processo. Como era uma estrutura nossa, né, nós tivemos lá, nosso engenheiro teve no local, difícil acesso. Para você ter ideia da situação que estava, nós tivemos que dragar, colocar lá, dragar, tirar todo o barro, a lama, para chegar daí nos painéis, daí para chegar na estrutura. Porque a única coisa que ele sobrou da vida dele, que ele poderia recuperar, era ter que parar de pagar aquele sistema fotovoltaico, tá? Então, ir para a justiça por causa da situação do povo, da calamidade, né? Ele não tinha seguro, não fez seguro na época. Então, bem complicado. Então, a estrutura ficou. Por quê? Porque foi feito, ele falou, análise do local, sondagem de solo, e a engenharia participou. Então, essa é a dica para você, tá bom? Pessoal, então, agradecendo aos palestrantes ali, né? Então, vamos complementar então as respostas. Vamos lá. Como os nossos colegas aqui já comentaram, é importantíssimo esse acompanhamento com a engenharia, né? Principalmente o engenheiro civil. A gente está falando ali de fundação, né? Concretagem, análise do solo, curvas de nível, plano altimétrico. Então é importantíssimo o acompanhamento, principalmente do engenheiro civil, quando vai falar nesse quesito. Analisando o solo, se aquele secado concreto é o indicado, se a sapata é o indicado. Eu me coloco à disposição de vocês para apresentar o nosso datasheet, para vocês conhecerem as nossas estruturas de solo, as dimensões de sapata indicadas para cada instalação, e lá a gente deixa muito bem claro, né? Nós indicamos um processo de fundação, né? Mas é importantíssimo o acompanhamento do engenheiro civil de analisar o solo, né? Se é um solo, como o nosso colega já falou, se é um solo mais arenoso, mais rochoso, né? Se está em um local que talvez pode ter um alagamento, né? Automaticamente, igual aquele dizer, né? Firme igual palanque no banhado, né?
Então, se não faz uma concretagem correta, um acompanhamento correto, né, com certeza você vai perder a garantia tanto das estruturas como do sistema como um todo. Valeu? Então, pessoal, né, agradecendo então ao Samuel da Estúdio Solar, né, o Antônio Carlos Moraes da Geosolar e o Carlos Bibiano da SSM Solar, né? Então, falar que realmente foi muito importante, muito bom conversar sobre estrutura, porque eu vejo que o pessoal falando, né, que a minha proposta vendida tem o melhor módulo ou tem o melhor inversor, mas nunca qual a melhor estrutura, né? Então, acho que vale a nossa pena para nossa venda, né? Eu falo assim, por que não falar qual a marca da estrutura, da importância para ela, né? Então, eu acho que esse diferencial pode ser assim o fator de venda de vocês. Então, se começarem a botar a marca da estrutura, o concorrente de vocês não vai ter. Então, esse fator de venda vai ser o diferencial para vocês, né? Então, eu deixo essa dica para vocês ali. Olha só, um dos seus principais vendedores do Brasil, aqui, os principais fabricantes, tá? Então, aproveite esse momento, conversem depois com o pessoal ali, né? Escutem, olhem as estruturas, peçam modelos exemplares ali, né? E vamos cuidar da segurança das nossas instalações, tá? Então, como gerente de segurança de trabalho, eu sempre prezo que é pela segurança, tá? Então, assim que vão procurar o melhor inversor, o melhor módulo, procurem também a melhor estrutura, tá? Aqui encerra então um bom fora a todos, né? Temos também à tarde, vamos ter sorteio agora, né? Então aqui encerro minha fala. Muito obrigado e até à tarde.